Vem pra cá, vem pra cá. Obrigado. Oi. Fala, turminha, beleza? Oi, galerinha que tá aí online. Tudo bem? Boa tarde, galera. Quem aqui quer começar a fazer coisas com o ChatGPT? Quem não levantou a mão não quer fazer coisas com o ChatGPT, só está assistindo, foi? Quer fazer também? Ah, beleza. Bem, eu sou o Luiz Neon, sou developer advante da Twilio. Eu vou passar, só pedir para o pessoal virar a minha tela. Quem quiser conversar comigo nas redes sociais, mandar e-mail, tirar dúvida, ver os códigos-fonte de coisas que eu estou fazendo, GitHubzinho. Além da Twilio, né, além de ser evangelista para a Twilio aqui para a América Latina, eu também sou o Google Developer Expert. A Google me reconhece como um especialista para falar de um produto chamado Firebase. Então, se tiverem dúvida também, podem contar comigo e falar. Bem, eu fiz essa pergunta no Keynote, como no primeiro dia, eu vou fazer essa aqui para a galera que está aqui. Quem nunca ouviu falar sobre Twilio? E levanta a mão para mim. Todo mundo sabe sobre Twilio? Também todo mundo estava no stand, viu as coisas que a gente fez, beleza. Que bom, sinto feliz por vocês conhecer a gente. Para quem está assistindo online e não conhece, a gente é uma plataforma de comunicações na nuvem. Então, pessoas desenvolvedoras que estão do outro lado da telinha também podem utilizar canais de comunicação através de APIs, através da API da Twilio. Então, qualquer canal, exceto sinal de fumaça, a gente tem uma API para você comunicar. Bem, essa apresentação que eu estou trazendo hoje foi alguns experimentos que eu comecei a fazer sobre o ChatGPT. Então, a ideia foi exatamente falar algumas coisas que eu aprendi e pontos são importantes para a gente lembrar quando estiver construindo aplicações que usam essa tecnologia recente, que é chamada de LLM, ou do inglês Large Language Models, ou grandes modelos de linguagem. Tá? Então, vale para ChatGPT, vale para o Bard, vale para qualquer outra linguagem, para qualquer outro modelo, né, que a gente está falando de Machine Learning, qualquer outro modelo que use essa mesma lógica. Tá? E, para mim, como eu estou na Twilio, faz sentido eu tentar conectar isso com o chatbot, já que boa parte dos casos de uso que o ChatGPT, o Bart, entre outros, estão utilizando, são casos de uso de chat. Tá? Mas, se você prestar atenção, a gente tem modelos utilizados, por exemplo, para te ajudar a fazer código. Isso já existe lá, e não é claro que você está conversando como um chat com esses modelos. Você fala da instrução do que você quer que ele codifique, e ele te dá o retorno. Então, a lógica vai ser praticamente a mesma, a saída que muda. E a saída que a gente vai utilizar hoje é o WhatsApp. Vamos pensar um pouquinho hoje sobre, primeiro, como é que funciona a estrutura, né, do LLM. E, como eu disse, vale para qualquer um. O ChatGPT, a gente vai trabalhar com instruções textuais. Tá? Então, se eu estou falando, é literalmente um chat. Só que depende do tipo de instrução que a gente está mandando. Então, aqui na tela, eu estou mostrando como é que é o acionamento de um código em JavaScript. Então, a gente está usando o Node aqui. Obviamente, você pode utilizar qualquer biblioteca que a OpenAI disponibilize. Se você programa em Python, pode usar a biblioteca em Python. Se programa em Go, utilizar a biblioteca em Go. Mas a lógica mantém a mesma. Então, o que você faz? Você cria uma instância da conexão com o LLM, com o ChatGPT. E dessa instância, você tem que escolher o modelo. Então, o modelo diz se eu estou utilizando o 3.5, que é a versão mais antiga, o 4, ou as versões que forem aparecendo. E dentro desse, depois que o modelo foi escolhido, eu preciso dizer quais são as mensagens. Então, quem não conhece JavaScript aqui, vai perceber que eu tenho um campo Messages. E, na real, isso aqui é JavaScript ou é Python? Parece que é Python, na real. Está faltando uns pontos e vírgula ali, está estranho. Mas, enfim. Eu vou selecionar as mensagens, é um vetor. Então, tem uma lista de mensagens. E aí que está o pulo do gato do ChatGPT. Observa que tem em cada mensagem 2 parâmetros. Um parâmetro que é chamado de role, tá? E o parâmetro content. E por que existe isso? O role define qual que é o tipo de mensagem que está acontecendo ali. Então, se eu começo como system, quem construiu essa conexão com esse modelo determina as diretrizes para uso desse modelo. Então, por exemplo, se você quer que esse LLM só fale, por exemplo, de GB, ali que você tem que falar, você é um chat muito legal, né, que só pode falar sobre GB. Tá? Sejam educados, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, você só pode falar sobre... Você é um assistente que quer ajudar, né? Ou você é um assistente mal-humorado, de repente, se você quiser mudar um pouco o comportamento dele. Obviamente, não façam isso. Depois, a gente tem a mensagem de usuário. Então, tudo que o usuário mandar pelo chat, ou quais as instruções que você der
para o modelo, ela vai estar com esse elemento user, então, que é o segundo ponto dessa lista. Então, por exemplo, aqui está perguntando quem que ganhou o Mundial em 2020. Né? Depois, a gente tem um terceiro, que é o assistant. Esse assistant é a resposta que o modelo trouxe das mensagens anteriores. E aí que está uma outra coisa super importante, porque se você não coloca esse contexto, e de repente o usuário faz uma segunda pergunta do tipo, ele falou que o Los Angeles Dodgers ganhou a Série Mundial de 2020. Né? Obviamente é o futebol americano aqui que a gente está falando. Aí depois o usuário pergunta quando isso foi jogado. Então, se o usuário mandasse primeiro quando isso foi jogado, lá em cima, né, depois do sistema, ele não saberia quando foi jogado o quê. Né? Provavelmente o modelo vai perguntar para você, jogado o quê? Não entendi o que você falou. Mas como já tem um contexto de World Series primeiro lá, né, o Mundial de 2020, a primeira resposta que foi o Los Angeles, ele já sabe que ele tem que procurar por data do jogo, do elemento Los Angeles Dodgers, do Mundial de 2020. Então, se você não tiver esse contexto, o LLM não vai saber o que está acontecendo. E esse é um ponto fundamental, porque se você precisar armazenar o contexto, o que você vai precisar agora? Banco de dados. Né? Então, obviamente, ter um banco de dados ou ter um elemento que consegue fazer um cache desse histórico por um determinado momento é importante. Uma vez que eu já sei essa parte de quais são as regras para usar o LLM, o ChatGPT, eu preciso definir como é que rola a parte da comunicação do chatbot em si. Tá? Essa lógica funciona para Twilio e funciona para qualquer serviço de mensagem. Tá? Mas, especificamente, se a gente utilizar a plataforma da Twilio, a pessoa manda uma mensagem, ela chega na plataforma, a plataforma faz uma chamada para o teu servidor, para a tua aplicação, passando alguns parâmetros. Né? E mensagem é parâmetro simples. Então, de quem que é o from, quem foi o remetente da mensagem, para que número que ela mandou, o destinatário, e o corpo da mensagem. Mas tem uma imagem, pode ter um parâmetro de mídia também. A sua aplicação ela recebe isso e tem que responder para tudo o que ele vai fazer. Então, eu tenho embaixo ali um XML, que é o response, né, que é o nó principal, XML. E depois eu tenho também a parte da mensagem. Então, essa parte da mensagem que é a mensagem de resposta. Posso mandar sem nada? Posso. Aí o sistema não recebe a mensagem. E quando você for fazer a resposta do ChatGPT, você programaticamente dispara a mensagem. Tá? Por que eu coloquei isso aqui? Os LLMs hoje, eles não têm um tempo de resposta muito curto, não. Não é tão rápido assim. Então, pode ser que, em algum momento, a sua função vai durar, por exemplo, mais que 10 segundos. Então, você não vai conseguir armazenar numa Lambda Function, uma função na nuvem, que tem um tempo de vida curto. Tá? E aí, provavelmente, você vai rodar isso em alguma instância separada, na hora que processar e tiver resposta, você instancia para disparar a mensagem de resposta. Tá? O exemplo que eu tinha feito aqui, ele já recebia e mandava direto. Então, não me preocupe com isso, mas funciona muito bem no 3.5, é mais rápido, mas no 4.0 você tem que mexer. Tá? O ChatGPT aqui agora, uma vez que eu sei como é que é a lógica inicial de mensagem, eu preciso também pensar o seguinte. Se eu vou ter banco de dados, a minha aplicação precisa conectar com o banco, e ela conecta com o banco para quê? Para recuperar o histórico das mensagens que já foram, e depois que eu tiver esse histórico, eu monto a requisição por LLM com a nova pergunta e envio novamente, já agregando o histórico do contexto. Então, se você não fizer esse processo de busca do banco se existir, ou cria um contexto novo, e depois com esse acumula a mensagem do usuário, e com isso você agrega e faz a chamada do ChatGPT, você não vai ter histórico. E aí esse é o ponto que é mais importante. Tá? E aí, no final, eu faço a resposta do que vier do ChatGPT e volto para a aplicação, como seria uma mensagem, uma requisição normal. Tá? Quem quiser testar isso, não em produção, mas começar a testar e brincar com o WhatsApp, a gente tem uma sandbox. Eu não vou demorar muito tempo sobre isso aqui, mas, basicamente, é uma forma de testar a API do WhatsApp sem precisar fazer o processo da meta. Então, quem quiser começar agora já pode usar a sandbox da Twilio. E tem o mesmo comportamento. Então, se em algum momento você virar isso em produção, a URL é a mesma, o processo é o mesmo, não vai mudar muito. Tá? Vocês lembram daquele XML ali, né? Quem aqui não gosta de XML? Primeiro, quem sabe o que é XML aqui, o parâmetro de dados para a web? Sabe o que é XML? Gosta de XML? Não, né? Às vezes assim, não gosta, né? Ninguém gosta de XML. Então, o bom é que, para quem não gosta de XML, a gente pode rodar via código, e aí usar uma biblioteca que monta o XML para você. Então, não preciso ver se eu acertei
o nó de início e o nó de fim, porque eu sempre erro. Então, isso aqui já me ajuda. E essa resposta é uma chamada básica de uma função na nuvem. Então, o que vocês estão vendo aqui é o cabeçalho da função de uma Lambda Function. Eu rodo a execução da função e eu estou chamando um callback, que é a resposta desse meu objeto que eu criei, que gera o XML de resposta. Tá? Que vai gerar exatamente esse XML. O que a gente vai fazer para integrar? Né? Eu não fiz live coding aqui, até porque a gente tem pouco tempo, tá? Mas depois eu posso compartilhar com vocês um link que tem todo o código pronto, e quem tiver dúvida também pode conversar comigo lá no stand da Twilio ou por e-mail também. E-mail, LinkedIn, etc. Para instanciar o OpenAI, a gente vai, obviamente, usar a biblioteca deles. Então, eu começo ali na linha 2 com o OpenAI e instanciar a biblioteca. O OpenAI obriga que você tenha uma chave para uso, né? E assim como eles conseguem bilhetar e saber que é você que está utilizando. Inicializei a configuração, né, com essa chave. E eu preciso, no momento que eu quero executar o comando para verificar a resposta do OpenAI, chamar esse método que é o createChatCompletion. Tá? Obviamente, eu estou usando um await ali, porque essa função é assíncrona. Então, espera essa função executar completamente. E dentro desses parâmetros, o que eu estou passando? O modelo, que é aquele modelo que a gente viu lá atrás, no início, e a lista de mensagens. Tá? Então, como é que eu vou montar essa lista de mensagens? Eu monto um vetor, né? Então, eu agrego nesse vetor de mensagens a resposta do usuário, e aqui ainda é a resposta dessa primeira parte. Tá? Uma vez que eu fiz a primeira chamada que estava vazia, eu vou agregar a resposta do usuário nesse vetor, eu vou salvar em banco de dados, porque eu tenho que manter esse histórico, e depois eu mando a resposta de volta como um XML, que é o que é esperado pela Twilio. O que vai acontecer na próxima etapa? Aqui, quando a gente está vendo esse choices.message, ele também tem um histórico, tá? Eu posso simplesmente pegar tudo completamente. Na verdade, eu tinha pulado um slide aqui, ele não está na apresentação. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Eu tinha pulado. O final que vai acontecer, eu vou até voltar aqui no início, porque quando você mandou a primeira mensagem, eu já tinha agregado na inicialização essa primeira parte do system, tá? Então, já coloquei que ia ao assistente, o objetivo dele. E na segunda, foi o primeiro chat que eu recebi. Então, eu vou fazendo um push com esse dicionário. E na hora que eu faço a última chamada do create, eu já estou agregando tudo. Quando eu retornar do banco de dados, numa segunda mensagem, por exemplo, do usuário, o que vai acontecer aqui no caso é que eu já tenho esse histórico e no final da lista eu agrego mais um elemento novo e mando esse contexto inteirinho. Então, sempre vou estar adicionando. Quais são os problemas aqui que acontecem? Tá? Primeiro problema, eu não sei quanto tempo que eu tenho que armazenar essa informação. Então, essa é uma das regras que vocês têm que pensar e que definir no momento em que vocês forem construir esse tipo de chat. Né? Outros pontos também que pegam muito na hora de desenvolver uma LLM. Eu não estou mostrando aqui o system que eu montei para um chat de teste que eu tinha criado antes. Mas algumas das boas práticas que a própria OpenAI fala é que você pode, por exemplo, dar essa instrução do sistema como você faz tal coisa, aqui são os elementos que você pode falar sobre, aqui são os pontos que você não pode falar sobre, e tudo que tiver entre aspas, entre 3 aspas duplas, são elementos que você vai utilizar para as próximas respostas do usuário. E aí você põe o bloco do que você quer que ele analise, né, e pode ser completamente estruturado. Uma das coisas que eu fiz, por exemplo, foi pegar uma programação de um evento que eu peguei, copiei o texto do site, do jeito que estava, joguei lá com a formatação que tivesse, e ele conseguiu entender qual elemento estava em qual horário, qual era o nome do palestrante, qual era a categoria do título da palestra que ele estava. E eu falei assim, na instrução de cima você está no evento XPTO, que acontece no dia tal, hoje é data tal, e o horário atual é esse, e você tem que responder dúvidas sobre participantes que estão neste mesmo evento com você, e que tem alguma coisa a ver na programação que está neste bloco, entre aspas. Né? E aí, com isso, ele só tinha esse escopo de fala. Então, por exemplo, eu perguntava, me conta quais são os palestrantes que estão nesse evento. Quais são as categorias de palestras, né, os tópicos que estão sendo abordados. Quais tópicos são mais relevantes ou menos relevantes. Essa resposta ele
responde, inclusive, do tipo, eu não consigo categorizar por importância, porque eu não sei qual que é o critério de priorização desses tópicos. E com isso você vai percebendo que, ok, agora eu sei que eu tenho que criar algum outro elemento dentro dessa instrução que eu defino como ele aprende a priorizar os elementos. Então, o que eu tenho visto desses testes, né, e aí fica o convite para vocês também testarem e tentarem quebrar o brinquedo, é entender formas de você refinar o que o ChatGPT faz. Até tinha visto no LinkedIn um exemplo que eles fizeram que a instrução dizia que ele tinha que repetir a resposta anterior de uma pergunta que foi feita por 5 vezes e refinar até chegar a um certo tipo de resposta. E aí eu não lembro qual que é o termo que eles utilizaram para essa metodologia de prompt, mas foi uma forma que eles conseguiram de refinar ainda mais a resposta do ChatGPT e eliminar algumas, a gente chama de alucinações, é quando ele viaja na maionese e não entende bem o que foi pedido, ou o parâmetro de alucinação dele está muito alto. Então, você consegue refinar muito mais a resposta baseado no que ele já respondeu dentro da própria resposta. Então, tipo, quando eu vi esse artigo, eu falei assim, gente, isso é muito doido. Mas acho que faz sentido testar e fica aqui o convite para todo mundo fazer isso. Essa foi uma palestra introdutória. Eu não abordei aqui os embeds, né, como é que você consegue colocar conteúdo massivo dentro do ChatGPT, vai ficar para uma próxima. Mas acho que já vale a pena para começar a testar e ver qual que é a capacidade dessa tecnologia, dessa plataforma. Né? Esse é o recado de hoje. Obrigado por todo mundo que está aqui com a gente assistindo. Né? Obrigado para quem está online também. E fique à vontade para entrar em contato comigo. Tá? Eu vou deixar aqui no finalzinho só para a gente fechar os meus contatos. E a gente se vê agora no encerramento para o final do dia de hoje. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu!